Bom, meus anjos, a história da riqueza, aqui representada na biografia de José de Arimateia, que foi um dos homens mais ricos em seu tempo, ela ganhou um contorno ao longo dos séculos, né, na Idade Média, especialmente depois do domínio da Igreja Católica, como pecado. O lucro, por exemplo, a expressão lucro, né, era considerado um pecado na Bíblia. É por isso que, da Idade Média em diante, os primeiros bancos foram criados pelos irmãos judeus, né? Mais tarde se tornaram as famílias mais ricas do mundo, né? E veja, a riqueza tem um papel fundamental na vida humana, né? Jesus nunca pregou contra ela. Ao dizer que era uma provação difícil, né? Que é mais fácil passar um camelo para um buraco de uma agulha, né, do que o rico entrar no reino dos céus, fazia esse alerta para a divina provação, né? Oportunidade que a riqueza traz a quem a possui, a tem, por méritos e esforços seus, muitas vezes, outras tantas por pessoas que herdaram a riqueza de familiares que a construíram antes, né? Mas em qualquer situação, a permissão de Deus para que aquela pessoa, aquela família, passe por essa prova, né? Veja, os mecenas, né, aqueles que investiam nas artes na Idade Média, se não fosse eles, a riqueza deles, né, muitos dos grandes artistas que nós conhecemos, nós não teríamos, né? Idem para grandes pensadores da época do Iluminismo, né, de Voltaire, etc., que esses pensadores, muitos foram sustentados por figuras ou monarcas, né, mas vinculadas à riqueza, né, para que pudesse ter tempo para trabalhar nos seus pensamentos, livros e ideias, né? Na Revolução Industrial, começada da Inglaterra, né, e a americana, né, a riqueza foi fundamental para construir esse mundo novo, né, que ganhou o contorno do século que passou agora, né? As ferrovias, as estradas, né, as vias, né, a aviação, né? Quer dizer, todo o investimento numa guerra infeliz, Deus mesmo assim, né, faz com que a gente tire proveito, né, dessa fase doentia do ser humano, né, das matanças mútuas, né, de irmãos próximos, de tribos que têm a mesma origem, como nós vimos no curso da história do mundo, né, anterior, né? Portanto, a riqueza tem esse papel preponderante, fundamental, para alavancar, né, a vida humana, seja da ciência, seja por filósofos, seja na arte, né? No entanto, ainda, né, o seu uso, né, e o seu abuso é muito visível e patente, né? Ainda há muitos que, acumulando só para si, sem compartilhar, né, não dão origem a nada espetacular, a nada de novo, ou tão somenos a si próprios e aos seus, né? Mas a riqueza, quando compreendida, né, essa prosperidade, ela se transforma em eternidade, né? Porque é talvez o ápice da prova, da provação humana vencida, né? Aquele cuja tentação da riqueza é grande, porque você pode fazer tudo, né? E venceu ao buscar compartilhar, né? Alavancar ser humano, levantar pessoas, ou seja, dar assistência, né? A palavra assistência vem do latim assistere, levantar, né? Que investe em projetos sociais, investe em educação, investe na ciência, na vida humana, né? Não por acaso grandes personalidades que possuem grandes riquezas, né, estão investindo em tempos atuais no mundo, né, no campo da conquista espacial, né, e outras tantas. Mas a cada rico, né, nós temos que ter essa compreensão, né? Ele ainda não é um ser humano pronto, no sentido de já foi julgado por Deus, Jesus, o nosso Cristo, nesse sentido, né, como sendo alguém cujos méritos o fez merecer a riqueza, né? A pessoa está passando pela prova, né? Tem aí, recente na história humana, grandes personalidades que acumularam grandes riquezas, né? Bill Gates, né, o dono lá da Amazon, os meninos donos do Google, né? O Zuckerberg, dono da Meta, né, Facebook, né? O Elon Musk, né, dono da SpaceX, da Tesla e outras tantas empresas, né? E cada um deles tem tentado ou buscado contribuir para uma sociedade melhor, né? Vejamos no vagar do tempo, né, no caminhar do tempo, o que cada um deles de fato faz, né? Como cada um deles vê o mundo distribuindo a sua riqueza, né? Eventualmente, um ou outro pode estar
lentamente, sem querer, se desviando do foco principal, né? Ao entrar demais nos aspectos políticos da vida humana, sendo que a sua origem, né, muito mais profunda, né, não tinha nada a ver com a política, mas sim com a conquista, né, o crescimento, né, o idealismo. Né? Eu me lembro de uma entrevista com Elon Musk, né, que é um personagem que causa suas polêmicas a quem o ame e a quem o odeie, né, por conta das suas aparições, de quando em quando, sem muita compreensão de cada um. Aqui não cabe nenhum julgamento. Né? O único que julga é Jesus. Né? E quando aquele rico chegou a Jesus, dizendo, Senhor, o que eu faço para conquistar a vida eterna? Reparemos no vídeo à frente, essa explicação do irmão evangélico, né? E Jesus começa a narrar do decálogo, siga as leis de Moisés. Mas ele começa a citar as leis na segunda metade das leis. Né? Não cometer adultério, né? Não roubar, né? Como se estivesse enxergando a profundidade da alma humana ali. Nesse vídeo também, mais à frente, a história do rico e Lázaro. Um desenho lindo, né? Espero que vocês gostem. E tem uma mensagem, todas as histórias de Jesus, lindíssima, belíssima, né? Da compreensão de que o olhar nosso da vida aqui humana, né? De um pobre miserável, de um super rico, né? E o mesmo olhar dessas personalidades quando no mundo espiritual. O que não quer dizer que todo rico, né, vá para uma situação negativa, não. Depende do que cada um de nós fazemos com o que temos, com os talentos que recebemos. Né? Idem para o pobre. Né? Bem-aventurados os pobres, os humildes. Né? Porque há pobres que, em não ser humilde, vai roubar, né? Vai tirar do outro. Não é isso? Esse não está com a sua seara garantida no céu. Né? Assim como há rico que, ao invés de compartilhar, de alavancar, de fazer acontecer, de gerar empregos e crescer, né? Acaba tendo uma visão só voltada a si mesmo. Né? E alguns, né, que herdaram riquezas, eles não construíram, né, acabam se sentindo superiores aos demais, né, por conta de um mérito que nem é seu pessoalmente. Então aqui, uma visão ampla, a prosperidade que seja para todos. Né? Num mundo onde no futuro, mais próximo, não haja pobreza ou miséria, que ninguém passe fome, ou as crianças que não têm acesso a uma boa escola. Né? Stiamo entrando nella Basilica del Santo Sepolcro. Estamos entrando na Basílica do Santo Sepulcro. No coração dessa basílica está a edícula da ressurreição que guarda o sepulcro de Jesus, o sepulcro vazio, porque aqui, no terceiro dia após seu sepultamento, Jesus ressuscitou. Frei Henrico Maiorano nos leva ao Santo Sepulcro para conhecer José de Arimateia, aquele que ofereceu seu túmulo e cuidou do corpo de Jesus para o sepultamento. Siamo a pochi metri. Estamos a poucos metros do Calvário, local onde Jesus foi crucificado. No tempo de Jesus, toda essa área era uma área funerária, com vários túmulos esculpidos na rocha. Sabemos pelo Evangelho que o túmulo de Jesus era um túmulo novo, nunca antes utilizado, e pertencia a José de Arimateia. Então, Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite, trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolver o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho do mais puro, né? Junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Era da família e pertencia a José de Arimateia. Giuseppe era di Arimatea, uma cittadina a nord-ovest. José era de Arimateia, uma cidade ao noroeste de Jerusalém. Ele era membro do Sinédrio, a mais alta autoridade judaica da época para assuntos jurídicos e religiosos. Segundo o Evangelho de Lucas, José não compartilhava a decisão de matar Jesus. Mateus e João acrescentam que ele era um dos seus seguidores. Todos os 4 evangelhos concordam em dizer que José foi pessoalmente a Pilatos pedir o corpo de Jesus, retirou-o da cruz, ungiu-o com óleos aromáticos e o colocou em um túmulo de sua propriedade, escavado na rocha. Tudo aconteceu muito rápido porque o sábado, o dia do descanso judaico, estava prestes a começar.
José é provavelmente um dos poucos a tocar o corpo morto de Jesus. Enterrar os mortos é uma obra de misericórdia, e nesse momento José de Arimateia deu prova de seu grande amor, de seu cuidado por esse homem, Jesus de Nazaré. Uma oração que o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, escreveu justamente sobre a deposição de Jesus sugere este amor. Um José te protegeu quando eras criança, outro, docemente, te desce da cruz. Em suas mãos estás muito bem cuidado, como uma criança nas mãos da mãe. Ele deita no ventre da rocha, a relíquia do teu corpo imaculado. José ofereceu um túmulo novo para sepultar Jesus, e nós, hoje, aqui em Jerusalém, veneramos aquele mesmo túmulo que tornou a ficar vazio. Sepulcro é uma palavra grega que faz relação com memória. Na verdade, o sepulcro é o lugar da memória. Mas, enquanto em todos os túmulos do mundo se vai fazer memória a um morto, somente aqui se vem lembrar de um vivo. Si viene per ricordare un vivente. Com essas afirmações, ele era um grande comerciante que possuía uma frota de navios de exportação entre a Palestina e a Bretanha, agora um estado do centro e do sul da Inglaterra. Segundo alguns historiadores, José de Arimateia foi preso pelo desaparecimento do corpo de Jesus, abandonado por sua família, e o governo também confiscou seus bens. Depois de cumprir 13 anos de prisão, foi libertado pelo governador judeu Tibério Alexandre. Em liberdade, José de Arimateia teria reconstruído a sua fortuna e investido seus recursos no trabalho missionário. Além disso, rege a lenda, José de Arimateia fundou a primeira congregação cristã na Inglaterra, quando foi enviado de Filipe de Gália em 63 d.C. Outra lenda conta que José de Arimateia trouxe o Santo Grau para a Inglaterra, possivelmente a partir de 1200 d.C. E falando um pouco do Santo Grau, o mundo da literatura e cinematográfica da ficção moderna, nos últimos anos, vem escrevendo e divulgando muito a respeito das antigas ordens que possuíam o Santo Grau. Tudo isso movimentado pela linha de pensamento que José de Arimateia ficou de posse do cálice de Jesus da última ceia e levou para a Inglaterra, aonde passou o resto da vida. Este cálice, tão procurado e falado, passou a ser conhecido como Santo Grau. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Isso eu tenho seguido desde criança. Ou seja, Jesus acabou de falar que não tem ninguém que é bom. E ele está dizendo, tem sim. Eu sou bom. Eu mereço a vida eterna. Isso eu sigo. Se alguém que é bom, sou eu. Ele não ouviu Jesus.
Aí fala que Jesus olhou, amando ele, falou, eu vou ter que trazer à tona o que está escondido no coração dele. Falou, só falta uma coisa. Acho que o cara deve ter ficado feliz e falou, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ó o pobre entrando de novo num tema que parecia que tem a ver ser discípulo de Jesus e dar tudo para o pobre. E aí aquele homem sai triste porque ele amava os seus recursos, a sua riqueza. E aí Jesus fala uma frase, é mais fácil passar um camelo numa agulha do que um rico entrar no céu. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível. E é tão chocante o que Jesus falou que os discípulos entraram em pavor. Ele falou, então quem vai ser salvo? Acabou. Se esse homem, que é um religioso claramente, que segue tudo, que é abençoado por Deus porque é rico, semeou, provavelmente semeou, para estar colhendo assim, semeou. É a lei da semeadura. Por que se esse cara não vai, se esse cara não vai para o céu, acabou. Jesus fala, calma, o que é impossível aos homens é possível a Deus. E eles continuam andando e Lucas vai narrar no capítulo 19 uma outra história, que eles encontram de novo um homem rico. Diferente do primeiro, que é um religioso, que é uma pessoa que segue, que era um judeu, que era uma pessoa que segue, eles encontram um publicano, chamado Zaqueu. Agora deixa eu explicar aqui o que é um publicano. O publicano é um cara, ele era cuspido quando passava sem proteção nos vilarejos. E aí, Jesus vê e fala, todo mundo aqui, vocês vão tudo comer na tua casa. Os discípulos ficam indignados, o povo fica indignado. Fala assim, você está comendo comida corrompida, de roubo de Deus. Você vai lá. E os discípulos ficam indignados, falando, o senhor não aceita o rico, que cumpre tudo, que quer te seguir, você fica forçando, agora aqui você já baixou a régua, tu vai comer na casa de um pecador publicano. E Jesus simplesmente vai. Lucas não conta o que aconteceu ali. Eu acho isso mais legal. Ele simplesmente pula para o final da história. E ele fala assim que no final, esse Zaqueu, ele levanta e fala, olha, eu quero falar de tudo que eu vi de Jesus. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando a gente vai lá em Levítico, a gente vai ver logo depois dos 10 mandamentos, falando, se você roubar, você devolve 2 vezes mais. Sei o quê. Esse cara puxa a régua lá em cima. E ele fala uma coisa que Jesus nem pediu. Ele fala, e metade do que eu tenho eu dou para os pobres. Ou seja, Jesus mostrou para os discípulos um camelo passar no buraco de uma agulha. Um episódio depois, que ele falou que era impossível aos homens, era possível a Deus. Só que Há muito tempo, existiam 2 homens muito diferentes. O primeiro homem era muito rico e vivia em uma grande e bela casa. Ele usava as roupas mais elegantes e comia os alimentos mais deliciosos todos os dias. Não muito longe de sua casa, bem perto do portão, havia outro homem chamado Lázaro. Lázaro era muito pobre e estava doente. Ele não tinha uma casa, roupas boas e estava sempre com fome. Tudo o que ele queria era comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Até os cães vinham lamber suas feridas, fazendo-lhe companhia. O homem rico via Lázaro, mas nunca o ajudava. Continuava vivendo sua vida cheia de diversão e abundância, sem se importar com aqueles que estavam em necessidade ao seu redor. Então, um dia, Lázaro faleceu, e os anjos o levaram para um lugar especial chamado céu, onde ele não estava mais com fome ou em dor. Lá, ele estava confortado e feliz. O homem rico também faleceu, mas ele se encontrou em um lugar de sofrimento chamado inferno. Ele estava em grande dor e com muita sede, mas havia um enorme abismo entre ele e Lázaro, e ele não podia alcançar o lugar onde Lázaro estava. O homem rico clamou,
Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Envie Lázaro para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou em agonia neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas ruins. Mas agora ele está confortado aqui e você está em agonia. Além disso, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que aqueles que desejam passar daqui para você não podem, nem alguém pode atravessar de lá para nós. O homem rico então pediu se Lázaro poderia ser enviado para avisar seus irmãos, para que eles não acabassem no lugar de sofrimento também. Abraão disse a ele que seus irmãos podiam ouvir as palavras de Moisés e dos profetas, que nos ensinam como viver bem. Conforme a história se conclui, a mensagem se torna clara. A vida não é apenas sobre a riqueza que acumulamos ou os prazeres que desfrutamos, mas sobre o amor que compartilhamos, a ajuda que damos e o legado que deixamos. A história de Lázaro e o homem rico nos ensina a olhar além de nossos desejos e a cuidar daqueles ao nosso redor, pois ao fazer isso, encontramos a verdadeira essência da humanidade e o caminho para a paz e a felicidade duradouras. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum. Olha só. De onde vem a palavra PUTA, que significa putrefazer. Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte: é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, porque os romanos jogavam o corpo ali. Porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado. Vai ver Lucas narrando várias pessoas que sofrem injustiça, mas que o sistema não está sendo... As pessoas que deveriam fazer o seu papel não estão fazendo. Começa com uma parábola de uma viúva que está passando necessidades e o juiz não age em favor dela. E Jesus fala que essa viúva insiste tanto até que o juiz vai fazer o que ela pede. E aí, a partir daí, várias histórias de Jesus vai contar ali, que Lucas reuniu no capítulo 18, vai contar sobre justiça. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala mais de dinheiro do que muitos assuntos que consideramos importantes para uma vida cristã sadia. Quase a metade das parábolas de Jesus falam sobre a questão financeira. Isso porque o dinheiro pode ser uma bênção, se for usado com sabedoria, ou pode nos afastar completamente de Deus, se o colocarmos acima de qualquer coisa. Devemos buscar a verdadeira prosperidade, que é muito mais do que dinheiro. Não é à toa que o rei Salomão, considerado o homem mais sábio da história, disse o seguinte: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Este versículo nos revela algo profundo e ao mesmo tempo desafiador. Quando pensamos em prosperidade, logo vem à nossa mente ganhar e receber. No entanto, o verdadeiro sentido da prosperidade está relacionado ao dar. É por isso que muitas pessoas não conseguem prosperar na vida. Elas são egoístas e pensam só em si mesmas. Mas os generosos sempre prosperam, pois enxergam as necessidades do próximo e fazem alguma coisa em relação a isso. Talvez eles não tenham uma moeda no bolso sequer, mas ainda assim possuem uma alma generosa. Pode ser aquela pessoa que oferece amor, que dá bons conselhos, que chora junto, que ora com alguém desesperado, que abraça e estende a mão amiga. E o maior exemplo de generosidade da Bíblia é Jesus Cristo. Ele praticou o amor o tempo todo e foi tão generoso que deu a própria vida por pessoas que não mereciam. Aí você pode me perguntar, mas Jesus foi rico? Não, mas Deus supriu todas as suas necessidades. Ele teve um carro do ano? Também não, mas percorreu todo o seu caminho guiado pelo Espírito Santo. Ele não teve problemas? Teve muitos, mas tinha verdadeira riqueza dentro de si. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O corpo frio daquele sol que nos amou, nunca deixou
que ele venceu estava ali. O Rabi deitou o céu no seu berço. Senhor, eu não mereço no colo seu. Ele limpou as feridas. O Senhor da vida estava ali no colo seu, no colo seu. E ele em pranto cobriu em manto o maior santo que existe. Estava ali José tão triste no colo seu, no colo seu. Youssef chorou quando viu o corpo frio daquele sol que nos amou, nunca deixou nem partir. José cuidou daquele homem que de tão nobre o próprio Deus trouxe aqui até o colo seu, como se fosse seu próprio filho. O andarilho das estrelas, o andarilho, filho de Deus, estava aqui no colo seu. Deus o trouxe até o colo seu. E no caminho do Calvário, a gruta, toda a luta que ele venceu estava ali. O Rabi deitou o céu no seu berço. Senhor, eu não mereço no colo seu. Ele limpou as feridas. O Senhor da vida estava ali no colo seu, no colo seu. E ele em pranto cobriu em manto o maior santo que existe. Estava ali José tão triste no colo seu, no colo